era uma vez a década de 90, tudo mais, entra o neoliberalismo, essa ideia de privatizar, então, isso aí começou aos poucos, né? Privatizar uma linha. Como é que foi esse processo? Que eu imagino que também que o Simão acabou acompanhando também, já entrando como deputado, esse processo de construção privatizada, linhas concedidas. Como é que foi esse processo, Edu, explicando para o nosso militante? Né? Vou só dar o início, depois acho que você não pode complementar bem. Essa briga nossa começou muito primeiro com o processo de terceirização de atividades. Antes da privatização veio terceirização. Então, por exemplo, ao longo dos anos terceirizaram muito a parte de projetos do metrô. Isso afeta completamente a engenharia interna. Então, eles não estavam repondo mais quadros na área de projetistas. Então, eles contratavam empresa para fazer o projeto e o metrô ficava simplesmente arrumando o projeto, né? Ficava fazendo uma reconfiguração, uma análise, uma avaliação. Isso continuou. Então, hoje a gente já tem, né, essa parte de projetos aí terceirizada, a parte de construção também é feita por terceiros, isso sempre foi, né? Mas tem uma bilheteria terceirizada, tem uma manutenção terceirizada, vão terceirizar agora o processo de acesso de via permanente. E a concessão de linhas mesmo começou com a linha 4 amarela. Né? Desde 96 existia uma verba no BNDES para fazer a linha 4, que era uma linha integradora, só que o governo do estado não pegou essa verba do BNDES porque ele queria fazer uma concessão dessa linha direta, pela parceria público-privada. Isso impedia a entrada de recursos do BNDES. Então, essa linha só veio sair muitos anos depois, né, no começo dos anos 2000, e começou os desastres que a gente conheceu. Né? Exatamente por não ter mais metroviária atuando, não tivemos a questão do colapso da Estação Pinheiros. Antes disso, teve queda de casas, teve rachadura, a gente acompanhou várias rachaduras, mesmo lá perto da área da Estação Pinheiros, mas também na Praça dos Três Poderes, né, porque a gente já não tinha acesso direto a isso. Então, começou a desorganizar todo o sistema. Com a concessão da linha 4 e da linha 5, isso piorou mais em definitivo, né? Porque, pelo projeto, eles garantem o lucro dessa empresa. O metrô custa R$ 4,40. O passageiro da linha 4, a linha 4 recebe R$ 6,32 por passageiro. Então, assim, garante um lucro monstruoso, né? Tanto para a linha 4 para a linha 5. Então, esse é o sentido de passar para a iniciativa privada, né? É desonerar o Estado de investimento, de gestão, e passar para a empresa administrarem isso, mas com a garantia dos lucros. Né? Entendi. Que fizeram um programa de desligamento voluntário, um PDV, saiu muita gente, começaram a não repor quadros. Então, aí tinha necessidade, com essa justificativa de não ter quadro próprio, era necessário contratar empresas para fazer o desenho dos projetos. E a gente ficava fazendo só supervisão e avaliação. Entendi. E aí isso foi se estendendo para a operação, para a manutenção. E isso teve continuidade, né? Simão, você estava na Lesp, você ficou várias e você acompanhou tudo isso, né? Como que, assim, esses processos, vocês, a oposição aos governos que eram do PSDB, né? Que fizeram tudo isso, vocês acompanharam? Como foi esse processo? Assim? Essa situação em que o metrô se encontra hoje é muito em função desses projetos que os governos tucanos resolveram fazer, né? Começando pela linha 4. Eu comecei a trabalhar com o tema do metrô nessa questão da concessão da linha 4, né? A primeira denúncia que nós fizemos foi que não tinha o menor sentido essa privatização, a PPP, porque o governo do estado estava entrando com mais de 80% dos recursos, a construção física, túneis, dinheiro público, né? E as empresas que iriam administrar, estavam entrando só com o sistema, menos de 20%. Era 73 Estado, 27 empresas, né? Mas, no fim, por conta dos atrasos que houveram, por conta de uma série de
os desastres que houveram e tal. Então, eu fiz um cálculo na época, junto com assessoria jurídica dos metroviários, que quase 80% eram recursos públicos. E a PPP, qual é o sentido dela? Se o Estado não tem dinheiro para fazer aquele serviço, aquela obra, então pede para a iniciativa privada fazer com os seus recursos, e aí você garante para ela um lucro, garante para ela a exploração daquele serviço, e não era o que estava acontecendo no metrô. O Estado estava entrando com uma parte dos investimentos, né? Então, já que era assim, era melhor que ficasse estatal, né? Investisse mais um pouco e pronto, tinha uma linha estatal. Mas a ansiedade dos tucanos na época de fazer a primeira PPP, etc., a concessão, era muito grande. E deu no que deu, porque dispensaram, como o Edu falou, o capital humano, dispensaram geógrafos, o pessoal dos projetos. Então, assim, além de fazer essa primeira denúncia de que não havia necessidade da privatização, eu denunciei no Ministério Público no final de 2016, 2006, perdão, que ia acontecer um desastre. Por quê? Porque nós recebemos denúncia de pressa na execução, porque eles queriam apressar para que a obra tivesse início ou alguma conclusão já ainda nas eleições de 2006. O nosso companheiro Alckmin, hoje, nosso vice-presidente, naquela época era candidato a presidente, então ele queria apresentar aquilo, e nós dissemos que estava havendo economia de material, ou seja, eles mudaram o método construtivo, porque no edital, as empresas que ganharam tinham que fazer com o tatuzão aí, né, embaixo da Paulista, passando por baixo do Rio Pinheiros, e eles mudaram o método construtivo no meio do caminho, que é o método mineiro, que era o método de explosivo escavadeira, né? Então, nós achávamos que ia acontecer um acidente, porque já estava acontecendo, como o Edu falou, vários acidentes menores e que poderia acontecer um desastre. E eu entrei com ação no Ministério Público para que o Ministério Público investigasse danos à ordem urbanística, segurança dos trabalhadores, e, infelizmente, o Ministério Público foi meio lento, não deram muita atenção. O presidente do metrô, nós convocamos ele na Assembleia na época, ele desdenhou das nossas preocupações, e aí deu no que deu aquele desastre em janeiro de 2007, já no governo Serra, né? Serra entra e já no 11º dia do governo dele, acontece o desastre, né? E por conta desse desastre, por conta dos outros, todo o atraso, é que hoje o metrô está tendo, e o governo do estado está tendo que colocar dinheiro indenizar a Via 4, que é a concessionária que tem a CCR por trás aí, né? Como a principal dona do contrato que administra a linha 4, né? Porque vocês além de ter que passar esse valor de 6 e pouco por passageiro para a concessionária, o metrô, há 2 anos atrás, não foi nem o metrô, né? Foi o governo do estado que repassou R$1 bilhão para a CCR, e com esse dinheiro ela comprou a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Né? Um escândalo. Eu, inclusive, denunciei isso, saiu no Valor, depois saiu no The Intercept, esse escândalo que o Dória e o Rodrigo Garcia fizeram. E hoje, a concessão da linha 8 e 9 da CPTM só está dando problemas, né? Se não fosse as nossas denúncias e para cima, Ministério Público e tal, a empresa estava empurrando com a barriga os investimentos que ela tinha que fazer, né? Então, é um absurdo, né? Você usa a linha 4, você nem sabe disso, mas hoje está faltando investimentos, o metrô dele não contrata mais funcionário, vai nessa linha de querer entregar tudo, já está querendo agora privatizar a manutenção lá do monotrilho, né? Então, assim, preparando um caminho para a privatização. Ainda temos as linhas 1, 2 e 3, que são estatais, e nós vamos brigar para que isso seja mantido. E depois o governo também fez a mesma coisa. Depois de ter gastado 15 bilhões na construção da linha 5, entregou por 500 milhões a concessão também para a CCR administrar a linha 5, que sai aqui da Santa Cruz e vai para Santo Amaro, né? Vai lá emendando com aquela linha que vem do Capão Redondo até Santo Amaro. Então, assim, um escândalo, pessoal, que fizeram com o metrô. O metrô hoje é um Frankenstein,
né, deficitário por conta desse modelo que os tucanos, e agora sendo aprofundado pelo Tarcísio, eles vêm fazendo, né, à custa da possibilidade de piorar os serviços, encarecer a tarifa e falta de investimentos, né?